E para começar esse programa, eu queria te fazer uma pergunta, já que eu tenho certeza que muitas pessoas têm, que é: Jesus Cristo realmente nasceu no Natal? Boa noite. Felipe. Tudo bem? Eu acho que eu já sou de casa, né? Eu já vim aqui. Nosso amigo. Vamos até comer, Você é uma das falar de pessoas boca que mais cheia. vem. Entendeu? Não. Jesus não nasceu no Natal. Até porque o Natal em Israel é gelo, né? A gente tem que pensar que o hemisfério norte, as estações são opostas ao hemisfério sul, onde nós estamos. Então, enquanto aqui dezembro é verão, no hemisfério norte é inverno. E em Israel, no inverno, neva. Então seria impossível Jesus nascer numa manjedoura no meio da neve. Ah, mas isso vai que a manjedoura tinha um fogaréu, um fogão de lenha, os bichinhos estavam todos lá aquecendo. Então, mas a palavra de Deus diz que um anjo apareceu para os pastores que estavam no campo com as suas ovelhas para dizer que um menino vos nasceu, um filho se nos deu, né? E esses pastores estavam de madrugada no campo. É impossível que os pastores de ovelhas estivessem de madrugada no campo no meio da neve. Então, não. Essa data ela foi escolhida muito tempo depois, com os séculos, para simplesmente oficializar a data do nascimento do Salvador. Ah, sim, entendi. E por que será que o pessoal colocou isso? Será que realmente comercial, né? é uma... Igual ele falou, é sobre uma data comercial, tem todo esse negócio de, presentear, não sei o quê. Mas onde isso será que se popularizou? É um pouquinho mais complicado, porque olha só, Jesus nasceu. A igreja, quando ele morre no ano mais ou menos, é porque a data oscila em 7 anos, então Jesus morreu mais ou menos ali na data 27, que ele tinha 33 anos. A igreja, ela começa a ser perseguida pelo império. No ano 70, inclusive, Nero taca fogo em Roma e coloca a culpa nos judeus, os cristãos, e acontece a diáspora. 50 anos depois da morte de Jesus, isso? Mais ou menos. Mais ou menos. Então, assim, a partir daquele momento, na famosa diáspora, todos os cristãos, eles começam a ser perseguidos. Para você ter uma ideia, o Coliseu, ele estava em construção, o Coliseu de Roma. E na inauguração dele, o imperador Vespasiano, ele faz 100 dias de festas e sacrifica 1000 cristãos em cada dia. Caraca. Então, o chão do Coliseu, ele foi asfaltado com o sangue dos cristãos. Como que foram sacrificados? Jogado para os ursos, gladiadores. Ele fez 100 dias de festa, enquanto o povo estava lá. E agora o leão vai comer. Então foram 100 mil cristãos. 100 mil cristãos em 100 dias de festa. Aproximadamente 1000 cristãos por dia eram sacrificados ali. Então, se você está falando isso, no ano 100 e pouco, 200 e pouco. Chega um momento em que, mesmo assim, a igreja crescia muito e ela já era um problema para o Estado absurdo. O Império de Roma, ele era dividido em 4. Só um ponto. Por que a igreja era um perigo para o Estado? Porque a igreja não servia o imperador. Ela tinha um novo imperador, Jesus. Que não estava mais vivo. Que não estava mais vivo. Então não tinha como ele ser perseguido. Então, a igreja, o que acontece? Se você é cristão, você automaticamente você enfrenta as leis dos estados, você não adora o que o Estado manda adorar, você se revolta com facilidade. Mas porque como é que era antigamente isso aí? O Estado, ele te obrigava, tipo, meio que a adorar ao próprio Estado, ao rei, ao imperador, sei lá. Não existia diferença entre religião e política. Sempre foi uma coisa só. O imperador era Deus. Isso é muito comum no Egito. Todos os faraós egípcios, eles usavam aquelas vestes que até simbolizavam alguns animais para dizer, eu sou Deus. Eles achavam que eram imortais, inclusive. Os imperadores romanos, eles eram o poder máximo, religioso. Muitos séculos depois, vai surgir o Papa para se aliar ao imperador e dividir o poder. Mas era o imperador que indicava o Papa e o Papa que dizia que o imperador podia governar. Você está entendendo? Era todo um jogo político. Nesta época, quando Jesus morre, o Império Romano ele está dividido em 4. Sim. Por quê? Alexandre o Grande, aquele que a gente viu no filme, porque ninguém lê, né? Vai ler história pra quê se a gente pode ver o filme? Tem um filme. Né?
E se você viu no filme, Alexandre o Grande, ele era moça. Ele tinha uns priminhos lá. Então assim, eu posso falar porque é meu lugar de fala, então Alexandre o Grande era viado. A Bíblia já profetizava sobre isso, tá? Mas tinha até um lance dele com Aquiles, não era? Isso, Alexandre, você tá interessado nessa 90 questão programas você tem que arrumar esse homossexual? microfone. Essa questão homossexual te interessa. Essa a gente já fez minha. Alexandre o Grande morre sem deixar herdeiros, e aí o seu governo é dividido pelos seus 4 generais. E aí fica mais difícil o Império Romano, que está surgindo, comandar. Quando o Império Romano surge e com força, com um poder bélico muito grande, eles destroem o Império Grego e aí dividem todo o Império em 4. No entanto que na época de Jesus a gente fala sobre tetrarquias de Filipe, você fala de Filipe, Herodes, Pôncio Pilatos, você fala de todas essas personagens, você não sabe o que é o quê. É porque o Império estava dividido. No ano 300... surge um desses imperadores e ele não estava satisfeito em dividir o império em 4. Ele quer tudo para ele. O nome dele é Constantino. Daí que vem todas as cidades de Constantinopla. Sim. Constantino, ele começa a fazer guerra contra os seus próprios pares. E aí ele vai ganhando território, vai ganhando território, vai ganhando território. Mas chega um momento que ele não tem mais força bélica e nem soldados para morrer por eles. Contrapartida, existia os cristãos que continuavam crescendo e eles não serviam o Estado, eles não iam para a guerra em nome de um imperador que não era religioso, que não tinha nada a ver com eles. O que Constantino faz? Em 313, ele se converte. Ele diz, agora eu não sou mais devoto do deus Invictus e Semíramis, não comemoro mais as Saturnálias, eu sou cristão. E aí Constantino pega todo o povo cristão da época e fala, venham comigo agora, vocês vão ser soldados, vocês não vão ser mais perseguidos, para ser mão de obra das suas batalhas e da sua adoração. Então ele não se converteu de fato, né? Não! Foi só um miguezinho. Ele só usou, né? Só usou. É tipo os políticos fazem hoje em dia ainda. Vão na igreja, véspera da eleição, vai todos pra igreja pregar. É verdade. Ainda faz oração, Come pastel na feira com uma cara de nojo. entendeu? Isso é praxe. Entenda uma coisa, a arte da guerra, o livro escrito por Sun Tzu, ele existe há milênios. Uhum. Todos leem, é pré-requisito para você ser político. Você lê a Arte da Guerra e você lê O Príncipe Maquiavel. Entendeu? Ali você aprende a ser um político de verdade. Não honesto, não correto. De verdade. Uhum. Porque a verdade de um político é fingir durante as eleições para depois se lascar. E aí, não é verdade com V minúsculo. Uhum. E aí, a Constantino, o que ele faz? Mas eu não posso abrir mão da minha adoração. Ele adorava ao Deus menino, ao Deus Sol, ao Deus invicto. O solstício de inverno é 25 de dezembro. Então, o que ele faz? Eu vou botar um nome novo para o Deus Invictus, que é o Deus que eu adoro. Vou dizer que é o Deus menino, vou dizer que é o Deus menino Jesus. E vou transformar os templos dos deuses invictos aos templos da igreja. Então os cristãos vão entrar. Eles vão achar que estão adorando Jesus, mas eles estão adorando ao Deus invicto, que é o Deus dele, na data 25 de dezembro. E aí, mas ele também adorava Semíramis. Semíramis talvez seja a mulher mais conhecida do mundo. Ela é conhecida como Mariane. É o rosto da Estátua da Liberdade. É o rosto na nota de real. Que as pessoas chamam de Mariane. Também é vilão do God of War. Entendeu? E aí ela era a deusa mãe, a deusa da fertilidade. E aí Constantino fala, eu não posso abandonar a deusa Semíramis. O que eu vou dizer? Maria. Traz para dentro do templo, fica Jesus e Maria. E aí comemora-se o primeiro Natal, que era o solstício de inverno, as Saturnálias. Então, a partir deste momento, do ano 313, o nascimento de Jesus, ele passa a acontecer no dia 25 de dezembro.